Glória a Deus. Você trouxe a tua Bíblia? Abra comigo em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 9. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 9. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou comigo. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 9. Nós ler esse versículo e também o versículo de número 15. Então, abra a tua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia online ou de papel, abra comigo. Eu queria que você meditasse nesse texto e me desse de presente a sua atenção aqui nessa manhã. Amém? 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9. Diga amém. Diz assim o texto: Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: O que você está fazendo aqui, Elias? Eu vou repetir esse versículo. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: O que você está fazendo aqui, Elias? A partir do versículo 15 agora. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Somente até aqui, feche seus olhos. Pai, essa é a sua palavra que está aberta diante de nós. Eu não tenho o poder de alimentar todo esse povo. Eu me esvazio, eu oferto ao Senhor os meus 5 pães e meus 2 peixes, para que o Senhor venha falar conosco de uma maneira sobrenatural. Pai, de mim não tem nada para sair desse altar, mas eu creio que a fome e a sede e a tua presença vai conduzir esse ambiente para recebermos direções do Senhor. Eu oro para que a sua palavra tenha o poder de nos arrancar de lugares que o Senhor não tem para nós. Eu oro e eu declaro um novo tempo, uma nova estação, e eu abençoo cada um dos meus irmãos com a sua palavra, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda o Senhor mais uma vez no seu lugar. Glória a Deus. Sabe, esses dias, essa semana, tive alguns sentimentos no meu espírito, no meu coração, e eu fiquei meditando um pouco sobre essa palavra, sobre Elias, e Deus começou a me levar a alguns ambientes acerca da palavra e me dar algumas direções acerca daquilo que eu estava passando e pensando essa semana. Sabe, esse texto é muito enfático porque Elias agora ele está dentro da caverna, e 1 Reis, capítulo 19, conta a história a respeito desse profeta muito conhecido, e eu gosto muito, como você sabe, de falar sobre Elias, falar de algumas histórias do Velho Testamento, porque tudo isso apontava para Cristo. O Velho Testamento ele é uma sombra daquilo que estava por vir, e todas as vezes que eu medito nesses profetas, eu vejo o tanto da graça, do favor de Deus sobre cada chamado e cada ministério. Quando a gente percebe Elias sendo levantado para exercer o seu chamado, ele já é levantado vivendo o seu propósito. A Bíblia não mostra algumas coisas antes, mas Elias já aparece vivendo o seu chamado. Elias vivia coisas absurdas com Deus. Em meia seca, ele foi alimentado por um corvo, ele foi alimentado ali por uma viúva. Elias, ele não aceitava viver na média, ele elevou o nível de Elias foi elevado por conta do chamado, do propósito, daquilo que ele carregava. Ele era profeta, mas em Tiago, no Novo Testamento, fala que ele era profeta, mas ele era humano, ele era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Então era alguém que carregava um chamado específico, um propósito específico, mas também passava por lutas internas, crises, como nós. Eu tenho certeza que você tem um chamado, você tem um propósito, você carrega algo extraordinário da presença, mas muitas vezes você se pega em alguns sentimentos dizendo: isso não está condizendo com aquilo que Deus tem para mim. A promessa que Deus liberou é uma, e o que eu estou vivendo e sentindo é outra. Quem já viveu dessa maneira, dizendo: Deus liberou uma palavra, mas o meu sentimento hoje é de impossibilidade, é de crise, é de ansiedade, é de medo, é de incapacidade de viver isso. Isso era o que Elias estava vivendo. Ele era profeta, mas era homem. Certa vez ele levanta a voz dizendo, confrontando o povo, dizendo assim: até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir a Baal. Ele era alguém de confronto, ele era alguém que orava, ele promove um desafio, e Deus respondia a oração de Elias com fogo, para confirmar aquilo que ele carregava. E de tanto Elias viver esse ministério profético, de tanto Elias crescer nessa graça, de repente a notícia chega para os reis daquela época. Jezabel, ela escuta falar daquilo que Elias ele está vivendo, do seu chamado, daquilo que ele está trabalhando nos bastidores, daquilo que ele está promovendo no céu. E agora Jezabel recebe essa notícia e ela manda uma ordem para Elias dizendo: olha, até amanhã você estará morto. O decreto para Elias era de morte.
O decreto para Elias era de morte. O decreto da terra para Elias era de morte. Mas eu tenho uma pergunta já no início dessa ministração. O que você vai ouvir? O que a terra está dizendo ou o que o céu decretou sobre a tua história? Porque a terra pode liberar um decreto sobre você, mas o decreto da terra não determina onde você vai chegar. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez entrou com medo daquilo que estão falando. Talvez tenha um corte na empresa, está dizendo todo mundo vai ser mandado embora. Talvez a família está dizendo todo mundo morreu de câncer, todo mundo passa por essa enfermidade, mas o decreto da terra, eu levanto a sua mão para receber essa palavra, o decreto da terra não determinará aonde você vai chegar, porque o céu já decretou aonde você vai chegar. Quem crê dessa maneira? Aplaude o Senhor aí, né? Eu vi que ficou meio assim, não sei. Sabe, Elias viveu coisas sobrenaturais, todos conheciam quem ele era. E também conhecia o Deus que ele era. Elias está no ápice do ministério, mas agora se instala uma perseguição, e a perseguição veio de Jezabel. E às vezes você não consegue compreender o porquê de tanta perseguição, ou porquê de tanta luta, tanta prova. Mas irmão, sabe de uma coisa que eu aprendi com Deus, e isso eu quero liberar sobre você? Quanto maior o nível de luta, quanto maior o nível de perseguição, maior é o propósito que essa pessoa carrega. Fala para quem está perto de você, o seu propósito é grande, viu, rapaz? Sabe por quê, irmão? Porque quanto mais luta, mais Deus tem um propósito estabelecido sobre a sua vida. Quanto maior a perseguição, maior é o nível de glória que você vai receber. Sabe, se existe perseguição, maior é o nível que você vai caminhar. Irmãos, e às vezes a luta, ela precisa confirmar e validar aquilo que você carrega. Faz sentido para alguém isso? Às vezes a luta, ela vem para validar aquilo que você carrega e aonde você está firmado na presença. Porque se a luta bater e a gente se desviar, é porque a gente não era crente. Se a luta vem e a gente para, é porque a gente não entendeu nada ainda. Mas quando a luta vem e você permanece, você prova para o céu que você entendeu o que você carrega, você entendeu o Deus que você serve e você entendeu para onde você está indo. Hoje Deus está liberando uma palavra dizendo: a luta não é para te arrancar da minha presença, a luta não é para te arrancar do ministério, a pressão não é para arrancar você do seu trabalho, mas a luta, a pressão vai extrair de você o melhor glória a Deus, o melhor aleluia, o melhor louvor. Se eu fosse você, eu já pegava essa palavra para mim dizendo: a luta não me para, a luta não vai me paralisar. Hoje eu me levanto com coragem, autoridade para continuar vivendo o evangelho. Quem está comigo aqui essa manhã? Ele era profeta, fez cair fogo do céu, matou os profetas à espada, mas quando a notícia chega que ele iria morrer, sabe o que Elias teve? Medo. Ficou com medo. E escuta isso, irmãos, porque de fato o inimigo sabe por onde entra. Ele sabe por onde ele vai constranger você. É uma mensagem, é uma palavra, é um olhar, tudo aquilo para tirar o seu equilíbrio. Aí você diz assim: como é que pode? Eu vi aquele irmão expulsando o demônio e agora um olhar constrangeu ele. Eu vi aquele irmão orando em línguas, porque assim, irmãos, quando a gente está com o microfone na mão, colocando a mão na cabeça de alguém, a gente é profeta. Mas quando alguém confronta você, você corre. Você está aqui? Com o microfone na mão, a gente tem autoridade. Mas Elias, ele viveu isso como nós. Ele viu o fogo cair do céu. Ele foi alimentado por um corvo. Você tem ideia do que é isso, irmão? Você no meio do deserto. Não, você não está entendendo o que aconteceu com Elias. No meio do deserto, com fome, daqui a pouco veio um corvo com um hamburguinho, negão. Eu fiquei olhando e falei: carne? Carne é hambúrguer. Hamburguinho no meio do deserto, ele comeu, ele recebeu provisão, ele viveu coisas extraordinárias. Mas agora uma mulher que disse que iria matá-lo, ele paralisou. Porque às vezes a autoridade que Deus te dá, você consegue fluir, você consegue expulsar demônio, você consegue orar por alguém e ver alguém curado, você consegue pregar para alguém e alguém ser transformado. Irmãos, eu já orei por tanta gente que comprou casa, enriqueceu, prosperou, e eu falo: Deus, eu ainda estou morando de aluguel, lembra de mim aqui, meu Senhor.
Os irmãos oram, todo mundo cresce, mas às vezes a unção não é para você, a unção é para o outro. O que Deus te deu não é para você, o que você carrega é para o outro. Mas a gente vai ter que aprender que você pode ver fogo cair do céu, corvo te alimentando, mas ainda você vai ter que lidar com medo, com ansiedade, com domínio próprio. Você vai ter que aprender a lidar com seus próprios traumas. Deus está dizendo, eu uso você para curar alguém, mas a sua alma é você que prega para ela, dizendo, porque está batida dentro de mim a minha alma, porque você está triste. Você vai ter que entender que o Deus que cura a sua família é o Deus que também cura o seu coração. Chegou a hora da gente começar a viver o que canta. Chegou a hora da gente começar a viver o que prega. Não adianta dizer aqui que vai entregar tudo, se na primeira luta você se afasta. Deus está dizendo, a partir de hoje, o mesmo Deus que cura lá é o mesmo Deus que cura aqui. O mesmo Deus que usa você é o mesmo Deus que te guarda na luta. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. A gente é assim ou não é, irmão? Às vezes alguém para na sua frente, você começa a dar conselho para essa pessoa. E eu já vivi várias vezes isso. Pastor quer conversar com você, vamos conversar. Aí eu estou ali ministrando. Faz isso, Deus vai fazer isso. Confia. E Deus está falando, pega tudo para você. Eu só fico engolindo seco assim, ó. Chego em casa e falo, vai dar certo. Olha para ela. Vai dar certo, confia. Porque não adianta, irmãos, eu olhar para você e crer que Deus pode fazer por você e não acreditar que Ele pode fazer por mim. Não adianta a gente subir no altar e acreditar que Deus pode mover os céus e a terra, se eu não acreditar que Ele ainda consegue e tem o poder de transformar o meu coração, tirar o medo. Às vezes você está bem, acorda bem, está vivendo o seu chamado e de repente o diabo, o inimigo faz algo para te paralisar. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida, irmãos, nada vai roubar a sua paz. Levanta a sua mão para receber isso. Eu quero declarar que você vai continuar exercendo o seu chamado. Chamado que não é pregar, chamado que não é cantar, chamado que é você entender o que o céu tem para você e manifestar o céu na terra. Chamado que é você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, você ter intimidade com Deus. Nada vai te paralisar. Eu oro que este mês de maio, tudo aquilo que roubou e paralisou você, a partir de hoje, o céu destrava com uma voz dizendo, você não vai perder o equilíbrio, você vai continuar servindo com paz na mente e fogo no coração. Levanta a sua mão mais alto que você pode, repita assim comigo, paz na mente. Diga mais forte, paz na mente e fogo no meu coração. Assim eu vou viver esse mês debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o seu bem forte no seu lugar? O texto diz que quando ele escuta, vão me matar, ele foge e corre. E a Bíblia diz que ele vai embora para o deserto. O texto que nós acabamos de ler diz que ele pegou o seu moço, que era um discípulo, alguém da sua aliança. Ele deixa esse moço em Berseba, em Judá. E quando esse moço fica em Berseba, em Judá, o texto é muito claro que ele seguiu sozinho para o deserto. Ele deixa o moço em Berseba, em Judá, e ele segue sozinho agora para o deserto. Porque tem gente que não vai aguentar o calor do nosso deserto. Tem gente que não vai aguentar a luta que você está passando. Então, o deserto que você tem que viver é você que vive. Porque se você quiser trazer pessoas para o deserto que Deus te chamou para viver, você vai atrapalhar e talvez você pode até matar o ministério dessas pessoas. Deus está dizendo, tem deserto que sou eu e você. Tem deserto que não é seu marido. Tem deserto que não é sua família. Tem deserto que é você e eu. E lá no deserto, meu Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Lá nesse deserto, você vai perceber o Deus que cuida. Tem hora que você não pode levar pessoas para as suas lutas, porque a oração que Elias iria fazer no deserto, aquele moço não podia ouvir. A oração que Elias ia fazer naquele lugar, esse moço não precisava ouvir. A Bíblia diz que agora Elias chega no deserto sozinho, sem ninguém, ele e Deus. Quem já se encontrou assim com o Senhor também? Você olha para o lado e você fala assim, rapaz, todo mundo dormindo nessa casa. Você lê sua mensagem no WhatsApp, não tem ninguém conversando com você. Você fala, rapaz, estou sozinho, é eu e Deus. E é nessa hora que a presença do Espírito Santo invade a sua vida.
É nessa hora que a presença do Espírito Santo começa a se manifestar. Eu estou pregando para alguém hoje que vai entender que muito deserto que você passa é Deus te levando para falar para você o que ninguém falaria, para sustentar você, levantar você para um novo tempo. Agora Elias vai sentar no pé de zimbro e pedir a morte. Um profeta vai pedir a morte para Deus. E tem dois princípios que eu aprendo aqui. Primeiro, que eu não vou levar ninguém para o meu deserto, eu vou enfrentar sozinho. Segundo, Elias era profeta, ungido, separado, mas o medo que ele sentiu é o mesmo medo que nós sentimos também. Hoje o medo é um dos pecados mais tolerados pela igreja. O medo hoje, ele é tolerado pela igreja. A gente vive com medo. A gente vive com medo de ser assaltado, vive com medo de perder o emprego, vive com medo de perder a amizade, vive com medo de perder ministério. Mas o medo, a Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. O medo não faz parte do reino, porque o reino fala sobre coragem, ousadia. Deus não nos deu o espírito de medo, de temor. Não, mas ele nos deu o espírito de coragem, poder, equilíbrio. Levanta a sua mão. Você não entrou aqui para sair com medo, você entrou aqui para sair com coragem. Isso não é palavra motivacional, não. Isso é Bíblia. A Bíblia me dá coragem, a Bíblia me dá confiança, a Bíblia me dá esperança. Quando eu leio a Bíblia, o mundo pode estar indo de mal a pior, mas quando eu chego no fim, eu escuto dos seus olhos, ele enxugará todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais dor. A Bíblia me traz confiança. Quem confia na Bíblia aqui, levanta a sua mão e exalte o nome do Senhor. Coragem para viver o chamado. Ele para no pé de zimbro, pede a morte e diz: eu não sou nem melhor que os meus pais, eu não mereço viver isso. Isso está em 1 Reis 19, versículo 4. Quem sou eu para viver isso? Eu não sou melhor do que ninguém na minha família. A humanidade dele gritou. Era profeta, mas era homem. Era profeta, mas tinha sentimento. Irmãos, chegou a hora da gente começar a entender que não tem crente super-homem. Não tem crente Mulher Maravilha. Pastores, líderes, ministros também são pessoas que têm sentimento. Pessoas que ainda têm sentimento, que ainda têm medo, que ainda se sentem incapacitados para viver algo. Mas Deus está dizendo: você tem medo, você se sente capaz, mas eu sou soberano. Eu tenho a graça e o poder liberado sobre a sua vida. E o meu poder, isso é forte, isso vale um glória a Deus. O poder de Deus não se aperfeiçoa na sua força, na sua autoridade. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na onde? Na nossa fraqueza. Então quando você está fraco, ele te faz forte, porque a alegria do Senhor é o que? A nossa força. Quem está aqui comigo nessa manhã, levanta a sua mão e receba, porque quando você está fraco, aí ele te faz forte. Ele está deitado agora num pé de zimbro, pedindo a morte, triste, depressivo, com medo. Alguns estudiosos falam que ele teve uma crise depressiva. Alguns falam que ele teve depressão, mas alguns estudiosos falam que ele teve uma crise depressiva. Eu quero ficar com essa palavra porque isso é muito forte. Ele também era humano, ele também tinha problemas na cabeça, na mente, no coração. Ele também precisava ser tratado. Hoje a igreja não consegue entender que tem crentes que precisam ser tratados. É ungido, tem poder, tem palavra, tem autoridade. Mas se você não cuidar das suas emoções, o diabo vai usar a sua fragilidade para anular o ministério profético que ele te entregou. Mas hoje eu estou sentindo a presença de Deus aqui, porque eu não sei como você entrou, mas eu sei como você vai sair. Você vai sair ativado, vai sair transformado. O seu ministério vai voltar a ser ativo. Irmãos, através de você, muitos se encontrarão com a presença de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus aqui essa manhã? A Bíblia diz que agora ele está em um pé de zimbro, e eu fiquei curioso para saber o que é isso. Porque normalmente quando a Bíblia dá o nome de uma árvore, a palavra zimbro no hebraico significa amarrar, atar, prender. No hebraico o significado de zimbro é retem, que significa amarrar, reter, atar. E é exatamente isso que o diabo quer fazer conosco. É exatamente isso que ele quer fazer com a sua família. Ele quer amarrar você nas suas emoções. Ele quer amarrar você nas suas ações.
Ele quer prender você no seu pecado. Mas, irmãos, escuta isso: o diabo não vai deixar você estático, espiritualmente morto, sem ação, mantendo assim a unção do Espírito Santo represada e inativa na sua vida. Não, ele te trouxe aqui hoje porque eu estou vendo como se fosse uma cancela. Isso é profético, isso é a visão que eu tive hoje quando eu cheguei aqui. Como se uma cancela estivesse sendo aberta e as águas fluindo de dentro do seu... As águas fluindo de dentro do seu interior, porque a Bíblia diz que quem crê, do seu interior fluirão não rios de águas paradas, mas rios de águas vivas. Enquanto eu estou pregando para você, as cancelas já estão sendo abertas. Enquanto eu estou pregando para você, o que estava paralisado vai voltar a fluir, a alegria vai voltar a fluir, a unção vai voltar a fluir, o fogo vai voltar a fluir. Levanta a sua mão mais alto que você pode. Vai voltar, vai voltar, a sede vai voltar. Hoje tudo aquilo que estava te prendendo, te paralisando, Deus te liberta, me desembaraçando das coisas que me impedem de correr. Hoje eu avanço, eu avanço, eu avanço, eu avanço. Se você recebe isso, libera seu aleluia nessa manhã. Se você libera isso, libera o seu glória a Deus. Me ajuda a pregar aqui. Se você ora em línguas, libera línguas de fogo nesse lugar. Eu quero ouvir a sua voz agora. A igreja está entendendo. A igreja está entendendo. Todo sinal que estava amarrado, agora liberto, liberto, liberto. Continue orando, continue orando. Ei! O que estava preso vai voltar a ser livre. Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Já teve dias que você perdeu para a crise? Sim. Já teve dias que você perdeu para o pecado? Sim. Mas chegou a hora de você assumir o controle da sua história. Chegou a hora de você se levantar. O anjo chegou para ele dizendo: o que você está fazendo aí, profeta? Eu já liberei fogo sobre você. Eu já te alimentei. O que você está fazendo nesse lugar? Ei, zimbro não é o seu lugar. Sabe o que é zimbro? O lugar que o diabo te amarra. E às vezes aonde ele está te amarrando é lá na sua cama. Eu estou vendo pessoas sendo amarradas na cama, perdendo o ministério profético para a cama. Mas não é a cama, é o principado que está instalado na sua casa. Mas hoje, como profeta do Senhor, eu dou uma ordem. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual. Esse principado que está amarrando e paralisando crentes, a partir de agora existe uma unção desbravadora. O Senhor está quebrando cadeias. Hoje eu estou ouvindo barulho de cadeias sendo quebradas aqui nessa manhã. Isso não é teoria, isso não é palavra de informação, isso é palavra profética. Quem crê recebe. Mas a partir de hoje, a cama não te para, zimbro não te para, o medo não te para. Hoje Deus te dá coragem, autoridade, favor do céu. Receba agora, levanta a sua mão, você que recebe isso. Existe um romper para você nessa manhã. Arabás. Tem muitas crises que nós passamos, que fazem parte. Escuta isso, olha para mim aqui, por favor. Como pastor, eu preciso te ensinar um princípio. Tem crise que você passa, como eu passei, e eu fui ver o que era. Era falta de exercício, falta de vitamina no corpo, falta de tomar água, falta de se alimentar. E por conta dessa má conduta com o nosso corpo, cuidado com o templo, a gente tem algumas crises que são normais e você precisa tratar isso.
Você precisa cuidar da sua mente, terapia, psicólogo, nutricionista. Você precisa fazer o básico, porque se você não fizer o básico, não adianta você pedir para o Senhor teu Deus mudar o que você não está disposto a ser transformado. Quer ser transformado? Então faça a sua parte. Primeiro princípio. O glória a Deus diminui, mas eu vou de novo. Quer ser transformado? Faça primeiro a sua parte. Primeiro princípio, vamos fazer o que nós precisamos fazer. Segundo ponto, tem hora que a saúde está em dia. A alimentação está em dia. O treino está em dia. A dieta está em dia. Mas você está preso. E está preso não é porque você não se cuidou nas alimentação, nos treinos. Está preso porque o mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico que você está vendo aqui. O mundo espiritual, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta continua sendo contra principados e potestades. O zimbro prendeu Elias, porque o zimbro e o diabo sabia que se Elias se levantasse, muitos seriam ungidos por aquilo que Elias carregava. E hoje o zimbro está caindo por terra. O que te amarrava, levanta a sua mão e adora o nome de Jesus aqui. Deixa a unção escorrer pela igreja. Agora, pega Jesus, transforma, Senhor, liberta nessa manhã. Sim. O texto diz que quando ele está dormindo no pé de zimbro, um anjo aparece para preparar um alimento para Elias mais uma vez. Está depressivo, está dormindo. O texto diz que ele levou água, pão na brasa. Ele acorda o profeta dizendo: levanta e come. Levanta e come. O engraçado é que no deserto não tem água, muito menos água fresca. Mas agora ele prepara um pãozinho na brasa. E eu entendi o que Deus estava dizendo. Fica tranquilo, porque quando você está no deserto comigo, eu preparo o que ninguém prepararia. Não tem água fresca no deserto, mas quando está com Ele no deserto, Ele prepara o que ninguém prepararia. Quando está com Ele, o Senhor te dá o que a terra não tem te dar. Porque o que a terra não tem para te oferecer, o céu faz questão de preparar para quem está com Ele no deserto. Tem alguém fechado com Deus aqui no deserto? Eu estou fechado com Ele. Eu estou fechado com Deus no deserto. Se é para passar pelo vale, eu passo. Estou fechado com Ele. A terra não tem para te dar o que o céu fez questão de preparar para você. O anjo prepara o alimento, ele come. Aí você pensa assim: o anjo apareceu, agora ele tomou da água, comeu o pão fresco na brasa. Agora ele vai viver uma transformação no ministério. Mas a Bíblia diz que agora, depois de ser alimentado, sabe o que ele faz de novo? Dorme novamente. Aí você lê isso e fala assim: meu Deus, Elias não está vigiando. Elias, o anjo apareceu um monte de vezes para ele, já viu o fogo cair do céu, corvo alimentou, o profeta, Deus confirmou o chamado do profeta, mas agora ele voltou a dormir mais uma vez. E nós somos assim, da mesma maneira como Elias. Deus está falando, e você está dormindo, mas se for necessário Deus te encontrar 1, 2, 3... Se tem uma coisa que nós não conseguimos entender é a graça que me encontra, não importa tantas vezes que eu caí. Se Deus tem um propósito, Ele vai te encontrar. E é poderoso que Elias está desejando a morte. E primeiro Deus aparece tocando Elias, segundo levantando, e terceiro alimentando. Deus sempre vai tocar você. Não importa onde você estiver, Deus vai tocar você. Foi esse toque que me trouxe aqui hoje. Foi esse toque que não me deixou desistir. Foi o toque que eu recebi há mais de 10 anos atrás, quando eu senti um toque invadindo a minha alma, dizendo: filho, eu não te amo pelo que você faz, eu te amo por aquilo que eu sou. E o que eu sou transforma quem você é. O que eu sou te libera para o teu destino. É o toque. É o toque. Quem já recebeu esse toque de Jesus aqui, sinaliza com a sua mão. É o toque dele que te faz ficar de pé.
É o toque dele que te cura, é o toque que te liberta. Hoje ele está tocando vidas aqui nessa manhã. Receba o toque do Espírito Santo. É o toque de amor, que você se sente cuidado. Embora perseguido por muitos, mas amado por ele, nada importa. Se eu sou amado por Deus, não importa. Não importa quem fala mal, não importa quem persegue, não importa a luta. Eu sei quem me tocou, eu sei quem me tocou. E quem me tocou foi o Senhor. Eu sei quem me chamou, quem me chamou foi o Senhor. Quantos estão sentindo esse abraço aqui? Levanta as suas mãos, só você que sente esse cuidado. Receba esse cuidado nessa manhã. Talvez a sua família não reconhece o que você carrega, mas esse abraço vai preenchendo todo o trauma. Esse abraço te transforma de uma medida sobrenatural. E foi esse abraço que mudou minha vida. Irmão, sabe por que eu não paro de queimar na presença? Porque eu sei quem me tocou. Eu sei quem me chamou. E não importa por quem eu sou reprovado, o que importa é por ele eu sou amado. Por ele eu sou amado. E eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida. Não importa quem não acredita em você. E você não está aqui na terra para provar que você é melhor do que alguém. Você está aqui na terra para se sentir amado por Deus. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Eu vou de novo, Ele te ama. Isso é o fundamento do Evangelho. Cristo, quando decidiu nos amar, Ele se entregou naquela cruz. E agora o véu se rasgou de cima a baixo. E não só pastor entra, não só líder entra, não só profeta entra, mas agora todos que recebem do sacrifício da cruz têm o direito de acessar a maravilhosa graça, o santo dos santos, o poder sobrenatural. Está disponível. Ele te abraça e Ele te toca. Será que você pode receber dando glórias a Deus nessa manhã? A caminhada é longa e a Bíblia diz: levanta e come. Se alimenta da palavra. O problema é que nós estamos acostumados a se alimentar no culto. Estamos acostumados a se alimentar nas conferências, nas mesas de discipulado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: ainda o que continua alimentando o crente. Glória a Deus, foi fraco, mas eu vou de novo. Ainda o que continua alimentando o crente é aqui, ó. Porque se isso aqui não te alimenta, pastor não te alimenta. Se isso aqui não te alimenta, discipulado não te alimenta. Se isso aqui não te alimenta, conferência não te alimenta. Se isso aqui não te alimenta, Benerim, Luiz Hermínio, todos os profetas da terra, ninguém tem o poder de te alimentar. Mas aí do que alimenta a crente é palavra, é palavra, é palavra. Levanta e come, levanta e come. Fica de pé, abre a Bíblia na sua casa, começa a orar o Salmos 91 dentro da sua casa, com a Bíblia aberta, dizendo: aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao meu Senhor: Ele é meu Deus, Ele é o meu refúgio. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas a minha família não será atingida. A minha família continua guardada. Mais do que a Bíblia aberta, mofando no Salmo 91, Ele quer que você abra e declare a palavra. Não é só sobre fazer a obra de Deus, mas é se alimentar do dono da obra. Escuta, se o que você faz para Deus não transforma o que você está se tornando nele, então para de fazer o que você está fazendo. Porque o que você faz para Ele precisa mudar você. Porque toda vez que eu prego, se ninguém ser mudado aqui, eu sou o primeiro a ser transformado por essa palavra. Se o que você canta para Ele é mentira, então pare de cantar. Deus não quer o seu dom. O Kaique não é a última Coca-Cola do deserto. Se o Kaique não quiser, Deus levanta outro. O que Deus está me dando é a oportunidade de fazer o que Ele me chamou. Se eu decidir hoje não pregar o Evangelho, domingo que vem tem alguém pregando aqui. E glória a Deus por isso. Porque o Kaique não é o centro, a igreja não é o centro. O centro continua sendo Jesus. O propósito é dele.
Ou nós comemos a palavra, ou todo prato que o diabo me oferecer, eu caio. Porque quem não está satisfeito com a palavra vai estar satisfeito com qualquer proposta. Quem não está conectado com o propósito, qualquer proposta te serve. É por isso que quando você come da palavra, a proposta vem, mas a proposta não te rouba. Porque eu estou conectado com o propósito. Ainda que eu morra, ainda que me custe tudo, eu estou agarrado com a palavra, eu estou agarrado com o propósito. Eu não tenho nada, eu não tenho mais para onde voltar. Que isso seja verdade o que nós cantamos. Eu não tenho mais para onde voltar. Os meus barcos já estão queimados. O problema é que a gente serve a Deus com plano B. Se não der certo aqui, eu já sei para onde eu vou. Irmãos, ou você queimou os barcos e se alimenta da palavra, ou você não entendeu nada do que é dependência total do Senhor. Se você não se alimenta da palavra, você vai desejar outra coisa. Mas eu estou entrando hoje com um poder tão grande. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo. Levanta a sua mão. O mundo não vai mais seduzir você. O mundo não vai mais seduzir você. Não vai. A carne não vai mais te atrair. O pecado não vai mais te atrair. Hoje você não vai sair daqui embriagado da bebida. Não. Mas você vai sair daqui embriagado de uma glória, de uma unção, de um vinho de alegria. E isso nada mais tem para te dar. O mundo não tem para te dar o que o céu tem preparado para você. Levanta a sua mão. Hoje você sairá daqui cheio da presença. Ei, se entregue. Ei, se entregue. Levanta a sua voz e diga: Espírito Santo, eu preciso me entregar essa manhã. Eu preciso se entregar. Eu preciso sair daqui embriagado do teu Espírito, Remadaçui. Eu tenho uma pergunta. Como está o seu nível de entrega? E qual foi a última vez que você parou para ouvi-lo? Parou tudo para ouvi-lo. Porque normalmente o que Deus está dizendo para você é justamente o que te dói. Normalmente o que Deus está dizendo para você continuar fazendo é justamente aquilo que te dói, aquilo que te custa. Se você não parar pelo amor, talvez a dor vai te parar e te ensinar algumas coisas. Talvez o que você vai perder vai te ensinar. Nós priorizamos tantas coisas, priorizamos pessoas, trabalho, amigos, família, mas a gente não prioriza a presença. Eu tenho uma palavra profética: se alimenta, come, porque a caminhada é longa. Se alimenta, come, porque a caminhada é longa. 40 dias e 40 noites. Deus alimenta aquele profeta. E agora o texto é muito claro que ele vai para Horebe. E o texto diz que ele entra em uma caverna depois de ser cuidado, depois de ser tocado e depois de ser alimentado. Sabe aonde Elias vai parar? Dentro da caverna. Eu lendo o texto, eu não consigo acreditar que aconteceu isso mesmo. Porque se ele tivesse entrado na caverna, Pastor Boy, antes de ser recebido e transformado da forma que foi, eu entenderia. Mas depois que foi alimentado, que viu o fogo caindo do céu, que o anjo apareceu para ele, mais uma vez, ele vai para dentro de uma caverna. Meu Deus. E quantas vezes a gente está entrando dentro de algumas cavernas que Deus não está lá dentro? Quantas vezes a gente está entrando dentro de alguns lugares que Deus está pedindo: eu não estou aí, por que você está parado nesse lugar? Eu me peguei dentro de alguns sentimentos essa semana, e a pergunta que o Espírito Santo me fez foi: Kaique, o que você está fazendo aí? Eu já tirei você desse lugar. O que você está fazendo aí? Foi a pergunta do Espírito Santo para mim. O que você está fazendo aí? Fala para a pessoa que está perto de você: o que você está fazendo aí? Quando Deus libera essa palavra para Elias, Elias responde: Deus, tenho sido zeloso com a sua obra. Ele estava dizendo: Deus, eu tenho feito aquilo que o Senhor me pediu. Eu tenho pregado, eu tenho feito o seu ministério, eu tenho feito a sua obra, mas agora procuram para me matar. E a Bíblia diz que agora, o texto diz isso, que vai passar um vento dentro daquela caverna. Mas a palavra é clara dizendo: Deus não estava no vento.
A minha pergunta é, se Deus não estava, quem estava? Tem muito vento que Deus não está, mas tem outro que está se movendo para querer arrancar você de um lugar e te levar para um lugar errado. A Bíblia diz que o vento passa e Deus não estava lá. A Bíblia agora diz que vai passar um fogo dentro da caverna. Mas o texto é claro, e Deus não estava no fogo. Tem muito fogo que você pensa que é fogo de Deus, mas é só fogo estranho. E a minha oração é que você tenha discernimento espiritual. Levanta a sua mão para receber essa palavra. Discernimento espiritual. Nem todo mundo que ora em línguas é crente. Na verdade, muitos que estão orando em línguas estão só ridicularizando a fé cristã. Escuta, e Deus vai cobrar de quem está ridicularizando e de quem está falando, viu? Não pensa que Deus não vai cobrar de quem não está compartilhando isso. É muito crente compartilhando línguas estranhas no altar, gente ridicularizando a fé. Irmãos, ou você protege a fé que você professa, ou você não entendeu nada daquilo que você carrega. Porque não adianta ir para a rede social compartilhar crente falando em línguas estranhas, se você não entendeu que aquilo é zombaria com o Espírito Santo. Sabe um pecado que Deus não perdoa? Blasfêmia. E blasfêmia é você atribuir à carne ou ao diabo a obra que o Espírito está fazendo. Então entenda, a cobrança vai chegar para quem compartilha, para quem zombra e para quem faz. Sabe qual que é a minha postura? Apenas ficar em silêncio dizendo: Deus, tenha misericórdia do altar, Deus, tenha misericórdia da tua igreja, Deus, tenha misericórdia da tua noiva, porque aquilo que estão fazendo é zombando da fé, mas a cobrança vai ir. O Eterno vai cobrar aqueles que estão ridicularizando línguas estranhas, porque línguas estranhas não é para o mundo não compreende, e o mundo não compreende a glória de Deus, mas aqueles que estão aqui sabem que quando você começa a liberar línguas dos anjos, o fogo de Deus desce, a unção se manifesta, a cura se manifesta, porque o mundo não compreende a obra de Deus. Tem fogo que é estranho, Deus não está lá. O fogo passou na caverna, mas não era Deus. Talvez se fosse a gente na caverna, no primeiro fogo, os crentes iam começar a marchar em mistério. É Deus. E Deus não está no fogo. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido é ter discernimento espiritual. A Bíblia diz que o vento passou, o fogo passou. No terceiro ponto passou um terremoto. Meu Deus, terremoto, tem até música, canção dessa terremoto, né? 1000 graus de unção e poder. Os irmãos já iam marchar gritando, falando: Deus está aqui, é vento, é fogo e é terremoto. Ó, barulho pentecostal. Mas Deus não estava lá. Irmãos, eu sou pentecostal teotutano, você já percebeu, né? Hoje eu falei para minha esposa: eu estou com a voz ruim, eu acho que eu vou ser um pouco mais calmo, batista, mas está dentro de mim isso. Eu gosto do barulho, eu gosto do mover. Mas se tem uma coisa que eu aprendi a ouvir Deus, é entender que às vezes Ele não está no barulho. Às vezes que eu mais ouvi Deus foi quando estava só eu. Essa semana eu tive uma experiência. Estou dentro do carro. Eu comecei a sentir uma presença tão suave, não tinha nada ligado. Normalmente a gente está acostumado, né? A entrar no carro, coloca um louvor. Mas não tinha nada ligado. Eu entrei no carro e eu comecei a sentir uma presença. E essa presença veio me constrangendo. A pergunta que ele fez é: o que você está fazendo aí? Silêncio. Direção. Terremoto, fogo e vento, Deus não estava. Mas a Bíblia fala que passa uma brisa suave. E quando a brisa suave passou dentro da caverna, quando a brisa suave passou dentro da caverna, aquilo que o terremoto não teve o poder de entregar para Elias, aquilo que o fogo não teve o poder de entregar para Elias, aquilo que o vento não teve o poder de entregar para Elias, quando a brisa suave passou. Mas não era sobre a brisa, é sobre quem estava no meio dela. E quem estava no meio dela era a presença do Criador, entrando com Elias na caverna, dizendo: eu te arranco desse lugar, eu te arranco desse lugar. Às vezes não é na luta que você vai aprender, às vezes não é no barulho do dia a dia,
não é nas conferências, não são na gritaria, mas é na sua intimidade com Deus que você será transformado. Irmãos, eu estou pregando para alguém aqui que ainda acredita que a intimidade, o secreto, continua mudando histórias. O secreto com Deus. Eu estou orando para que você tenha encontros com a presença essa semana. Levanta a sua mão, isso é palavra profética. Eu tenho orado para que crentes tenham encontros com a presença, e a presença tem o poder de fazer aquilo que eu não tenho o poder de fazer. Eu estou orando para que a presença encontre pessoas e fale para elas: olha, mude aqui, seja transformado aqui, muda nesse lugar. E eu oro para que a brisa suave, levanta as suas mãos, feche seus olhos agora. Eu oro para que a brisa suave do Espírito Santo venha varrendo a igreja nesse momento. Agora, presença do Espírito Santo. E quando você for sentindo essa presença, responda essa presença com aleluia, com glória a Deus. Só você que está vivo aqui essa manhã, responda essa presença com aleluia. Ele está aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nessa manhã. Não importa a caverna que você esteja, Ele vai te encontrar. Eu não sei qual caverna emocional que você entrou essa semana ou esses meses, mas eu sei que tem uma presença que te arranca desse lugar, que te constrange em amor, dizendo: filho, levanta e come, porque grande é a caminhada. O texto diz que a presença perguntou para Elias: o que você está fazendo aí? A direção era: volta para o caminho do deserto de Damasco e vai ungir meu servo a rei. Volte para o propósito. Aí você pensa, Deus chegou para Elias, viu que ele estava depressivo e falou assim: filho, sai da caverna, sai do deserto e descansa. Filho, sai do deserto, você está mal, fica calmo, vai descansar um pouco. Sabe o que o texto diz? Elias, sai do deserto e vai ungir o meu rei. Se algum pastor faz isso, o pastor é insensato. Ainda bem que é Deus que faz. Se algum pastor fala assim: está chorando no deserto, irmão, levanta, come, se alimenta e vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se nós fazemos isso, nós somos insensatos. Mas Deus olhou para Elias dizendo: eu já te alimentei, você está depressivo, levanta, come e vai para o deserto ungir o meu servo a rei. Ei, alguém pegou? Eu vou de novo. Levanta e vai fazer o que eu te chamei para fazer. Levanta e vai ungir alguém. Levanta e vai pregar o evangelho. Levanta e vai ungir quem está precisando, porque o que eu fiz por você não pode parar em você. Levanta e vai ungir. Levanta e vai ungir. Levanta e volta para o propósito. Levanta e volte a queimar pela presença de Jesus. Como pode Deus agora pedindo para ungir alguém? Se ontem ele estava na caverna, meu Deus, você não pegou isso? Como que pode Deus pedir para Elias ungir alguém se ontem ele estava depressivo? Que graça é essa? Que graça é essa? Sabe qual que é essa graça? A graça que não depende do seu sentimento. A graça que se eu estiver feliz, Ele me usa. A graça se eu estiver triste, Ele me usa. A graça se eu estiver com dinheiro, Ele me usa. Mas se eu estiver sem dinheiro, Ele me usa. Por quê? A graça não depende de mim. A graça é apesar de mim. Mas se eu quiser, a graça que Ele tem muda a minha história, muda a minha vida, muda o meu caráter. Que graça é essa? Sai do deserto hoje e vai ungir alguém amanhã. Volta para o caminho que Ele trilhou para você. Levanta a sua mão mais alto que você pode. As suas lágrimas de hoje será chuva no deserto de alguém amanhã. Alguém pegou, vou de novo. As suas lágrimas de hoje será chuva no deserto de alguém amanhã. Está triste hoje, mas amanhã continua exercendo o seu chamado. A minha pergunta é: quantas vezes você foi trabalhar triste? Quantas vezes você cuidou da sua família triste? Mas Deus está dizendo, da mesma maneira que você cuida dos seus, sem sentimento, cuida da minha obra também. É apesar de mim. Levanta a sua mão. E aquilo que o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu. Já não vivo mais eu. Já estou crucificado
ressuscitado com Cristo Jesus. É Ele quem vive, é Ele quem vive, é Ele quem vive através de mim. Volta e vai fazer o que Ele te pediu. Não é o seu fim. Volta para o propósito. Alinha a rota e volte para o seu propósito. Deus mandou Elias sair da caverna e voltar para o caminho que não deveria ter saído. E Elias se levanta, pega a botija e vai ungir o rei. Isso é muito poderoso. Eu fico imaginando Elias chegando para ungir o rei. Ele chegando, imagina, olha essa cena comigo. Só ele, Deus, sabe onde ele estava. Só ele, Deus, sabe o que passou nas madrugadas. Mas agora ele chega com óleo dizendo: o meu Deus mandou te ungir a rei. E anuncia as boas novas. Só você e Deus sabe aonde você estava. Só você e Deus sabe o que você passou na sua vida. Só você e Deus sabe dos seus traumas. Mas quer uma palavra profética? Ele vai usar o que você passou como autoridade espiritual. É justamente o que você passou que vai te dar autoridade para você ungir quem tem que ungir, falar de Jesus para quem você tem que falar. Hoje Ele te cura, te transforma dizendo: levanta e volta. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ainda este ano Deus vai realizar coisas na sua vida que você nunca imaginou na sua história. Apenas levanta, saia dessa caverna e vai viver o seu propósito. Quem deseja viver isso, fica de pé comigo em nome de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Declaro: o choro dura, e choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Será que você pode declarar isso? Levanta as suas mãos o mais alto que você pode. Declare: o choro dura. E o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira brita. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E o choro dura, e o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E te adorar é o que sustenta. Não vou perder a guerra, se louvarei pelas tentações. É mais. É só voz e declare: eu posso não ver o amanhã, que esse deserto vai chegar ao fim, porque o Senhor está cuidando de mim. Só a igreja declara: e te adorar
e te adorar é o que sustenta de pé. Não vou perder a eu posso não ver, deserto vai chegar ao fim, que o Senhor levanta está as suas mãos cuidando de mim. e declare isso a Jesus nessa manhã. Te adorar, Declare te adorar. e te adorar é o que sustenta-me de pé, e não vou perder a guerra. E te louvar. Te louvarei as tentações, é mais que estratégia. Eu posso não ver, eu posso não ver, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, que o Senhor está cuidando de nós. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Louvarei minhas tentações, é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, Sim. mas hoje eu sei Sim. que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de nós. Eu não sei se existe alguém aqui hoje que se encontra exatamente dessa maneira que eu ministrei. Como se esse pé de zimbro prendesse vocês em situações que já não era mais para prender. Algumas emoções do passado, situações da família, palavras que te prendem, a cama que te prende, você não consegue entender porque você não tem força para vencer isso. Você já orou, já fez sua parte, mas mesmo assim você sente uma tristeza profunda na alma e não conseguindo romper desse lugar. Eu não sei se existe alguém dessa maneira que eu ministrei, mas se existe alguém, apenas levanta a sua mão para o alto. Eu quero orar por você aqui nessa manhã. Sim. Você que levantou sua mão, bem rápido, sai do seu lugar. Eu quero ungir você hoje com óleo aqui nessa manhã.